Bom dia. Antes de qualquer coisa, respire profundamente por um instante e permita que sua alma desacelere na presença de Deus. Talvez você tenha acordado hoje com o coração cansado, preocupado com contas, problemas familiares, dores emocionais ou até com aquele silêncio difícil que parece tomar conta da vida quando ninguém entende o que estamos sentindo. Mas esta manhã não começou por acaso. Deus permitiu que você estivesse aqui porque existe uma palavra preparada exatamente para o seu coração. Nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026, durante este tempo abençoado da Páscoa, nós lembramos que Jesus venceu a morte para trazer esperança aos cansados, paz aos aflitos e luz para aqueles que estavam perdidos na escuridão. E talvez hoje você precise exatamente disso, esperança renovada. Há pessoas que acordaram sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pessoas que continuam fortes para ajudar todo mundo, enquanto ninguém percebe o quanto elas também precisam de colo, oração e cuidado. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja tentando manter tudo em pé, mesmo sentindo que suas forças estão acabando aos poucos. Mas escute isto com muita atenção. Deus não se afastou da sua vida. A palavra do Senhor em Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa poderosa! Deus não disse que nunca haveria lutas. Ele prometeu que estaria ao seu lado durante cada batalha. Hoje, antes mesmo do sol terminar de nascer completamente, o Senhor já está trabalhando em situações que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você ora, Deus move caminhos. Enquanto você chora, Deus prepara respostas. Enquanto você espera, o céu trabalha em silêncio. Dias atrás, uma mulher chamada Rosângela Ferreira, moradora de Campinas, interior de São Paulo, deixou um testemunho emocionante em uma comunidade de oração. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital e estava desesperada porque o filho havia perdido o emprego, as dívidas aumentavam e ela já não conseguia dormir direito há semanas. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar às 5 da manhã, ela começou a fazer uma oração simples. Senhor, segura minha mão, porque eu não consigo mais caminhar sozinha. Nada mudou imediatamente, mas ela continuou orando. E numa sexta-feira como esta, ela recebeu uma ligação inesperada. O filho havia conseguido uma oportunidade de emprego. E naquele mesmo dia, alguém também a ajudou com alimentos para dentro de casa. Chorando, ela disse algo muito forte. Eu achei que Deus tinha se esquecido de mim, mas Ele estava apenas preparando o momento certo. Talvez essa palavra seja para você hoje. Porque muitas vezes Deus está agindo nos bastidores quando pensamos que tudo está parado. O céu não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo perfeito. E nesta manhã, o Senhor quer curar o seu coração da ansiedade, do medo do amanhã e daquela sensação pesada de carregar problemas grandes demais sozinho. Não carregue tudo sozinho. Entregue agora ao Senhor aquilo que tem roubado sua paz. Entregue aquele problema financeiro. Entregue aquela tristeza escondida. Entregue aquela enfermidade. Entregue aquele relacionamento ferido. Entregue também o medo que ninguém sabe que você sente. Jesus conhece suas lágrimas silenciosas. Durante a Páscoa, somos lembrados de que a pedra foi removida do túmulo. E se Deus teve poder para remover a pedra do sepulcro, Ele também tem poder para remover os obstáculos da sua vida. Talvez exista hoje uma pedra diante de você, uma porta fechada, uma resposta que não chega, uma dor antiga, uma decepção profunda, uma luta dentro da família. Mas Deus continua sendo especialista em abrir caminhos impossíveis. E mesmo que você esteja cansado, continue acreditando. Não permita que a tristeza apague sua fé. O inimigo quer convencer você de que não vale mais a pena lutar, mas Deus está dizendo nesta manhã: filho, filha, eu ainda estou escrevendo sua história. Talvez você tenha perdido algo importante. Talvez alguém tenha machucado seu coração.
Talvez existam noites em que você se sente invisível diante do mundo. Porém, para Deus, você nunca foi esquecido. Você é visto pelo céu. Você é amado por Deus. Você tem valor. E esta sexta-feira pode marcar o começo de um novo tempo espiritual na sua vida. Então, neste momento, feche seus olhos por alguns segundos e diga com fé: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Renova minhas forças, acalma meu coração e guia meus passos. Que esta oração entre na sua casa como um sopro de paz. Que Deus visite agora cada ambiente, trazendo calma, proteção e esperança. E se você permanecer até o final desta oração, eu creio que algo muito especial tocará profundamente o seu coração nesta manhã. Pai amado, nesta manhã de sexta-feira, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e fé. Talvez existam pessoas orando agora com os olhos cheios de lágrimas, tentando encontrar forças para continuar mais um dia. Senhor, o mundo muitas vezes exige que sejamos fortes o tempo inteiro, mas diante de Ti podemos revelar nossas fraquezas, nossos medos e nossas dores mais escondidas. E é exatamente agora que Te pedimos. Toca profundamente cada coração cansado. Toca naquela pessoa que acordou angustiada, sem conseguir explicar o motivo. Toca naquele homem preocupado com o sustento da casa. Toca naquela mãe que sofre em silêncio pelos filhos. Toca naquele idoso que sente solidão dentro do próprio lar. Toca também naquele jovem que perdeu a esperança depois de tantas decepções. Jesus, visita cada vida neste momento. A Tua palavra diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que verdade poderosa! O Senhor não é um Deus distante. O Senhor está presente exatamente agora. No quarto pequeno, na cozinha silenciosa, no ônibus indo para o trabalho, no hospital, no quarto de enfermidade, no coração aflito que clama baixinho sem que ninguém veja. O Senhor está presente. E nesta manhã, Deus quer abraçar pessoas que estão emocionalmente esgotadas. Há gente que sorri diante dos outros, mas por dentro está lutando contra pensamentos pesados, insegurança e medo do futuro. Pessoas que já ouviram tantas palavras negativas que começaram a acreditar que nunca conseguirão vencer. Mas hoje, o céu cancela toda a palavra de derrota lançada sobre sua vida. Você não nasceu para viver destruído pelo medo. Você não nasceu para carregar culpa eternamente. Você não nasceu para desistir no meio do caminho. Deus ainda tem planos para você. Dias atrás, um homem chamado Marcelo Andrade, motorista de aplicativo em Belo Horizonte, contou um testemunho simples, mas cheio de verdade. Depois de enfrentar meses difíceis financeiramente, ele começou a entrar no carro todas as manhãs, fazendo uma pequena oração antes da primeira corrida. Ele dizia: Senhor, entra comigo neste carro, que eu leve paz para quem entrar aqui e que o Senhor cuide da minha família. Marcelo contou que havia dias em que trabalhava com o coração apertado porque as contas estavam atrasadas e ele não sabia como resolver tudo. Mas algo começou a mudar dentro dele. Mesmo sem ver milagres imediatos, ele passou a sentir uma paz que não conseguia explicar. E certa manhã, uma passageira entrou no carro, conversou com ele durante o trajeto e comentou que a empresa onde trabalhava precisava urgentemente de um motorista fixo para transporte executivo. Dias depois, aquela conversa abriu uma nova porta profissional. Quando ele testemunhou isso, disse uma frase marcante: Deus começou mudando meu coração antes de mudar minha situação. Talvez seja isso que o Senhor queira fazer com você hoje. Porque às vezes queremos que Deus transforme imediatamente as circunstâncias, mas o Espírito Santo começa fortalecendo nossa alma para que possamos atravessar o processo sem perder a fé. Nesta manhã, Deus quer fortalecer você por dentro. Talvez ninguém saiba da batalha que você enfrenta mentalmente. Talvez existam noites em que o sono não vem porque sua cabeça está cheia de preocupações. Talvez você tenha medo do que pode acontecer amanhã. Mas Jesus está dizendo agora: não tenha medo, eu estou cuidando de tudo.
Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar no coração dele, porque o Senhor nunca abandona os seus filhos. Durante este tempo de Páscoa, lembramos que depois da cruz veio a ressurreição, depois da dor veio a vitória, depois da escuridão veio a luz. Isso significa que o sofrimento não é o capítulo final da sua história. Existe esperança depois da tempestade. Existe recomeço depois da perda. Existe cura depois da dor. Existe vida nova preparada por Deus para você. E nesta sexta-feira, talvez o Senhor esteja pedindo apenas uma coisa: continue caminhando mais um pouco. Não pare agora. Não entregue sua fé ao desespero. Não permita que a ansiedade controle seus pensamentos. Coloque sua mão sobre o coração neste instante e ore comigo. Senhor Jesus, acalma minha mente. Eu entrego ao teu cuidado tudo aquilo que tem roubado minha paz. Tira de mim o medo do futuro, a tristeza acumulada e o peso das preocupações. Renova minhas forças nesta manhã e me ajuda a confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar. Pai, visita agora os lares. Que haja paz dentro desta casa. Que toda discussão, tensão e tristeza sejam substituídas pela presença do Espírito Santo. Abençoa os trabalhadores que sairão cedo hoje. Guarda aqueles que estão viajando. Protege os que enfrentam enfermidades. Dá sabedoria aos que precisam tomar decisões importantes. E fortalece especialmente aqueles que já estavam pensando em desistir. Que esta manhã seja diferente. Que o teu amor alcance até mesmo os corações mais feridos. E que antes deste dia terminar, cada pessoa que faz esta oração possa perceber sinais do teu cuidado em pequenos detalhes, numa ligação inesperada, numa porta aberta, numa notícia boa, numa paz inexplicável ou simplesmente na força para continuar. Porque quando Deus segura nossa mão, até os caminhos difíceis se tornam possíveis. Senhor meu Deus, enquanto esta manhã continua começando, nós permanecemos diante da Tua presença com o coração aberto. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração em completo silêncio, tentando esconder suas dores de todos ao redor. Pessoas que continuam lutando, mesmo cansadas. Pessoas que já foram fortes por tanto tempo que agora nem sabem mais como pedir ajuda. Mas hoje, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo visite profundamente cada coração, porque só o Senhor conhece as guerras silenciosas que ninguém vê. Só o Senhor sabe quantas vezes alguém sorriu durante o dia, mas chorou sozinho durante a noite. Só o Senhor conhece aquelas preocupações que ficam escondidas atrás de palavras como "está tudo bem". E nesta manhã de sexta-feira, 29 de maio, nós declaramos que nenhuma dor é maior do que o poder restaurador de Deus. A palavra do Senhor em Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que convite lindo de Jesus! Ele não disse, venham apenas os perfeitos. Ele chamou os cansados, os aflitos, os feridos, os sobrecarregados. Talvez seja exatamente assim que você se sente hoje. Cansado emocionalmente, cansado de lutar sozinho, cansado de esperar respostas, cansado de tentar ser forte o tempo inteiro. Mas Jesus está dizendo nesta manhã, entregue seu peso para mim. Não continue carregando sozinho aquilo que Deus quer ajudar você a suportar. Existe gente que já acorda pensando nos problemas antes mesmo de levantar da cama. O coração dispara, a ansiedade aumenta, a mente fica presa em pensamentos negativos e aos poucos a alma vai ficando sem forças. Mas o Espírito Santo quer trazer descanso para sua mente hoje. Dias atrás, uma mulher chamada Patrícia Menezes, costureira em Recife, contou que passou meses vivendo uma fase muito difícil dentro de casa. Depois que o marido perdeu o emprego, começaram as preocupações financeiras, as discussões e o medo constante de faltar alimento para os filhos. Ela disse que uma madrugada acordou chorando baixinho na cozinha para ninguém perceber seu desespero. Naquela noite, ela abriu a Bíblia e leu:
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No dia seguinte, antes de começar a costurar, Patrícia fez uma oração simples. Deus, eu não tenho mais forças, mas eu ainda confio em Ti. Ela contou que nada mudou de um dia para o outro. Porém, aos poucos, começaram a surgir pequenos trabalhos inesperados. Uma vizinha indicou seus serviços. Depois, vieram novas clientes. E o que mais marcou seu testemunho foi uma frase muito sincera. Antes de Deus mudar minha situação financeira, Ele curou meu coração do desespero. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora. Porque quando o coração encontra paz em Deus, a esperança volta a respirar dentro da alma. Nesta manhã, o Senhor quer arrancar do seu interior o peso do desânimo. Talvez você tenha perdido a motivação. Talvez existam sonhos que parecem distantes demais. Talvez você esteja vivendo apenas no automático, sem alegria, sem esperança e sem direção. Mas Deus não criou você para viver aprisionado pela tristeza. O Senhor ainda tem planos lindos para a sua vida, mesmo que hoje você não consiga enxergar, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, mesmo que algumas portas tenham se fechado. Deus continua sendo especialista em recomeços. Durante a Páscoa, aprendemos que depois da cruz veio a vida nova, e isso também fala sobre você. Algumas dores que pareciam finais podem se transformar em novos começos nas mãos de Deus. Talvez hoje exista uma área da sua vida precisando ressuscitar. Sua fé, sua esperança, sua alegria, seu casamento, sua coragem, seus sonhos, e o Senhor pode restaurar tudo aquilo que parecia perdido. Por isso, não entregue sua vida ao desespero. Não permita que pensamentos negativos dominem sua mente. Existe um Deus cuidando dos detalhes que você não consegue controlar. Existe um Deus abrindo caminhos invisíveis diante de você. Existe um Deus preparando respostas enquanto você ora. Agora, eu quero convidar você para orar comigo mais uma vez. Pai amado, eu entrego ao Senhor tudo aquilo que pesa dentro de mim. O Senhor conhece minhas preocupações, minhas lágrimas escondidas e minhas batalhas silenciosas. Renova minha esperança nesta manhã. Tira de mim toda ansiedade, todo medo e toda tristeza profunda. Dá-me forças para continuar caminhando e ajuda-me a confiar nos teus planos, mesmo quando eu não consigo entender tudo. Senhor, abençoa esta sexta-feira, que esta casa seja protegida, que não falte alimento sobre a mesa, que não falte saúde, que não falte união, que não falte fé e, principalmente, que não falte a Tua presença dentro deste lar. Pai, também entregamos nas Tuas mãos aqueles que estão vivendo luto, enfermidade ou grandes batalhas emocionais. Abraça essas vidas agora com Teu amor. Faz aquilo que nenhum ser humano consegue fazer. E que durante este dia, cada pessoa que faz esta oração possa sentir pequenos sinais do Teu cuidado. Porque muitas vezes o milagre começa silenciosamente, dentro do coração, antes de aparecer do lado de fora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos ao final desta oração da manhã, mas não queremos terminar este momento sem primeiro agradecer pela Tua presença que nos acompanhou até aqui. Obrigado, Pai, porque mesmo em dias difíceis, o Senhor continua sendo nosso refúgio seguro. Obrigado porque, enquanto muitos ainda dormiam, o Senhor já estava cuidando de detalhes que nós nem conseguimos enxergar. Obrigado porque Teu amor nunca falha, nunca se atrasa e nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Nesta manhã de sexta-feira, 29 de maio de 2026, nós entregamos completamente este dia em Tuas mãos.